Pensem comigo, o que uma princesa brasileira, operários alemães e o balé russo têm em comum? Parece o começo de uma piada, né? Mas a resposta, olha, tá numa das cidades mais fascinantes do Brasil, Joinville, lá em Santa Catarina. Hoje a gente vai desvendar as contradições que formam a alma desse lugar. Quando a gente olha para Joinville, parece que tem duas identidades que não combinam. De um lado, sabe, toda a herança de uma princesa, do outro, o barulho das fábricas, o trabalho pesado. Fica a pergunta: qual delas define a cidade de verdade? E é exatamente aqui que a história de Joinville começa a nos surpreender. A cidade não escolhe um lado, muito pelo contrário. Ela abraça essa dualidade de um jeito que pouquíssimos lugares no mundo conseguem e transforma o que parecia um conflito na sua maior força. Para a gente conseguir entender essa dualidade, a gente precisa voltar lá no comecinho. A história de como a cidade foi fundada até parece um conto de fadas, mas acredite, o final é totalmente industrial e, bem, irônico. Acompanhe só essa linha do tempo, que interessante. Tudo começa com um dote, um presente de casamento para a irmã de Dom Pedro II, que se casou com um príncipe francês. Mas o ponto-chave é este: eles nunca, jamais pisaram aqui. Acabaram vendendo as terras para colonizadores alemães e foram eles que, de fato, construíram a cidade. E foi dessa base que surgiu uma verdadeira potência industrial que ficou conhecida como a Manchester Catarinense. E aqui nesse slide dá para ver essa contradição de um jeito muito claro. O nome da cidade é francês, a origem vem da realeza brasileira, mas a cultura, a arquitetura, a ética de trabalho, tudo é profundamente alemão. Uma baita crise de identidade que, no fim das contas, virou a grande força da cidade. E essa origem tão diferente não ficou só nos livros de história, não. Ela foi moldando o jeito de ser do povo de Joinville, a sua cultura, criando uma identidade que a gente vê no dia a dia. E olha, nada captura melhor a alma de um lugar do que o dialeto. Se alguém estiver por lá e ouvir um não, tá tolo, pode saber que acabou de presenciar o ponto máximo da surpresa ou da incredulidade joinvilense. É quase um patrimônio imaterial. E, por falar em patrimônio, conheçam o Chineque. E um aviso: nunca, mas nunca chame de pão doce. É muito mais que isso, é uma instituição. Parece que toda aquela seriedade do trabalhador industrial se desfaz completamente na frente de um bom chineque, principalmente o de farofa. A cidade também tem um apelido bem famoso, Chuville. É que o microclima de lá é tão chuvoso, mas tão chuvoso, que a chuva virou parte da identidade. O pessoal não cancela os planos por causa dela, eles simplesmente vivem com ela. Dizem que 3 dias de sol seguidos já é motivo de estranhamento. E essa aqui é uma imagem clássica de Joinville. A bicicleta, ou a Zica, como o pessoal de lá chama, por gerações foi o transporte oficial do operário, o grande símbolo do caminho de casa para a fábrica e da fábrica para casa. É a imagem da alma industrial da cidade em pleno movimento. Agora, vamos para os exemplos talvez mais extremos dessa personalidade dupla da cidade, aqueles que parecem desafiar completamente a lógica. Esse talvez seja o fato mais inacreditável sobre Joinville. A cidade é a casa da única escola do teatro Bolshoi fora da Rússia. E não é uma filial qualquer, é a oficial. Imagina só o contraste. No meio das fundições, do barulho das fábricas, está lá a disciplina e a graça do balé clássico russo. É, com certeza, o choque cultural mais fascinante da cidade. E toda cidade com uma história rica tem suas lendas, né? Em Joinville, o que se fala é de túneis secretos ligando os prédios históricos lá no centro. Os historiadores dizem que são só galerias de água, mas a imaginação do povo insiste em criar histórias de padres em fuga e encontros secretos. Claro, não tem como falar de Joinville sem mencionar a rivalidade épica com a capital Florianópolis. É a indústria contra o turismo, a carteira de trabalho contra a prancha de surf. Joinville se orgulha de ser o motor econômico do estado, enquanto Floripa rebate com o estilo de vida praiano. É uma disputa que, no fundo, define muito da identidade das duas cidades. Mas, afinal, como vivenciar todas essas contradições na prática? Para quem se inspirou e quer visitar, aqui vai um guia rapidinho para capturar a verdadeira essência de Joinville.
Anota aí um roteiro básico. Começa pela icônica Rua das Palmeiras, para tirar aquela foto obrigatória. Depois, sobe no mirante para ter uma visão completa da cidade e da Baía da Babitonga. E para algo mais especial, a dica é procurar a Agrícola da Ilha, que é um jardim espetacular, principalmente na época da floração. E a missão só fica completa com a parte da comida, claro. A dica de ouro é provar a empadinha local que literalmente desmancha na boca. Para uma refeição mais robusta, a tradição alemã pede o famoso marreco recheado. E óbvio, não dá para ir embora sem levar um chineque para casa. É a melhor lembrança da cidade. E assim a gente volta à grande questão. Com toda essa força industrial, essa riqueza cultural e essa identidade tão complexa, fica a provocação no ar. Seria Joinville, e não Florianópolis, a verdadeira capital moral do estado? Uma pergunta que só torna o mistério dessa cidade ainda mais fascinante.